É isso aí, pessoal. Um excelente dia, um bom dia a todos. Estamos começando mais um Pod Norte aqui, né? Hoje o Beto aqui, hoje não, né? O Beto, parceiro de sempre aqui. Estamos aqui com a Ana e a Daniele e um papo maravilhoso hoje, né, Beto? Dani, a Ana, né, nossa amiga de muito tempo, da Ecolife, a ecoterapia. Isso Vamos aí. aprender um pouquinho hoje o que a ecoterapia faz de bem para as crianças aí na reabilitação. Bom dia, Ana. Bom dia, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Dani, Obrigada, gente, pelo convite. É muito bom poder passar assim um pouco dessa mensagem do mundo do cavalo também. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E a gente vai começar com vocês explicando um pouquinho, né, quem são vocês, a formação, né? Então, começa aí, Ana, com a gente. Então, eu sou a Ana Paula Bortoleto, eu sou fisioterapeuta e a minha história na ecoterapia começou no segundo ano de faculdade. Eu fui fazer um estágio lá em São Bernardo, nunca tinha visto cavalo de perto e era numa ecoterapia. E, na verdade, era para ser estagiária, puxar cavalo, ficar ali. E me apaixonei. Fiz meu trabalho de conclusão de curso na síndrome de Angelman na ecoterapia, um estudo de caso. Aí eu concluí, né, a fisioterapia. Eles me contrataram como terapeuta. E depois a vida foi caminhando e surgiu a oportunidade em 2004 de montar a ecoterapia Ecolife, aqui na Zona Norte de São Paulo. Que show, né? É que assim, Avenida. Bundes 5.990. Fala bastante esse endereço e o telefone. com certeza. Sim. Porque tem muita gente precisando aí Sim. de tratamento e Sim. você pode ajudar nisso. Ah, com certeza. Estamos lá há 21 anos. Olha que legal. Firme e fortes. Gente, né, assim, os animais, né, por si só, eles já são apaixonantes, né? A gente tem o canil, né? Sim. Ou mesmo um animal silvestre que a gente vê, né? Não deve tocar, obviamente, né? Então, são apaixonantes. Então, ou seja, acho que Sim. quando você entrou em contato Sim. com o animal, eu fico imaginando aqui a emoção que não foi, Foi. né? Porque eles já são treinados, eles são preparados para isso aí, Sim, né? e fora ver todos os resultados, né? Todas as Sim. evoluções, todas, assim, várias famílias, né, impactadas, né? Você só não trata só o paciente, né? Você trata a família, Sim. né? Porque você evoluindo um filho, um parente, você tá ajudando a família, né, a continuar na luta, né? Com certeza, O com resultado certeza. final é equilíbrio familiar. Né? Com certeza. E aí, Dani, Sua vez. tudo bem? Então, na verdade, Começa falando quantos anos você tem. meu nome é Daniele, eu tenho 29 Boa. anos. Não parece, né? Tem. Não. 21 anos. E eu sou fisioterapeuta também, né? Me formei tem vai fazer 5 anos, mais ou menos. Mas eu sempre gostei muito de cavalo, né? Não imaginava que eu ia trabalhar na terapia, porque eu achava que era uma coisa muito distante, assim, porque a minha família sempre foi de São Paulo, então não é fácil, né, você ter contato com um cavalo quando você é no meio da cidade, Exatamente, né? Então a gente né? mora aqui no meio da cidade, nas casas, então não tinha nada do interior, nem nada do tipo. Mas eu sempre fui apaixonada por cavalo desde criança, era tudo de cavalo, era brinquedo de cavalo, era música de cavalo, desenho de cavalo, e era sempre assim. Aí eu e minha irmã, a gente falava que a gente ia ser veterinária, né, gente? Ser veterinária também não é pra qualquer um, Não, né? não é mesmo. Tem que ter um sangue frio ali também, porque não é só ver os animais ali bonitinhos. E você trata alguém que não Aí. fala onde tá a dor, né? Tem. Imagina! Olha que coisa imagina. terrível, né? Então, Aí quando eu e minha mãe foi fazer faculdade, ela fez outra área, né? Mas a gente queria fazer da área da saúde. Então aí eu pensei, não, fisioterapia, né? Legal. Porque enfermagem também, eu acho que também tem que ter muita garra, assim. Eu vejo que eles fazem também, a gente tá ali no hospital, não é fácil. não é fácil. Aí eu pensei, não. Eu vivi isso na época da pandemia. O fisioterapeuta sofreu muito. Porque ele era Sim. o elo da salvação na época da pandemia, né? Porque tinha medicação que os médicos davam, mas o que eu percebi que é o que salvava Aí, e deram a importância era aquele, Exato. era para os aquele, fisioterapeutas. como é que chama aquele, Parte respiratória, né? como é que é o nome daquele as equipamento máscaras. que coloca? Aquela máscara? É máscara de oxigênio, né? Que Não, uma outra, uma que você fica, você tem que ficar por uma ventilação hora. mecânica. Alguma coisa assim. Eu sei que aquilo era o que dava o Aí. resultado na oxigenação da pessoa.
Então, assim, né? A pessoa fica que muito seja lembrado sempre. Sim. Que o brasileiro tem uma péssima mania, né? Na hora do apuro, ele lembrou da enfermeira, ele lembrou do policial, ele lembrou de tudo, né? Da fisioterapia, só que depois esquece. Tá tudo certo agora? Agora não tá acontecendo nada, né? Aham. Então, assim, que seja sempre lembrado. E os auxiliares de Que enfermagem bom. também, viu, cara? Sim, Porque A equipe inteira de saúde foi um Isso aí. momento crítico. foi assim uma coisa, você sentia Foram. neles, porque quem tá internado, eu fiquei 10 dias, né? Você não sabia quem morria, quem não morria, Uhum. né? Mas eles sabiam, Aí. né? E o fisioterapeuta que cuidou Ele- de mim, o pai dele estava na UTI. Meu Deus. Então você imagina a cabeça Aí. dele, salvando vidas e sabendo que sabe- a família dele estava na situação. É, Mas não- fala um pouquinho. Não, mas eu ia até falar que eu me formei bem na época da pandemia, né? Então eu Caramba. fiz o estágio, E né? não quis ir trabalhar lá. Foi uma confusão, assim, né? Porque quando deu março, mais ou menos, a gente começou a ver a gravidade da coisa. Então, os médicos se afastando, porque eles tinham pego também, né? Sim. Os Nossa. profissionais do hospital se afastando. Então, todo mundo ficou naquela tensão. Aí parou por um tempo, aí depois voltou. E a gente... Foi uma loucura mesmo. Eu imagino. Você entrou bem no olho do furacão. Sim. Foi muito assustador. Na Foi. época, todo mundo ficou com medo, né? Porque não E a sabia. família, né? Nossa, foi. né? Mãe, pai, não sei se tem, né? Mas família falou, meu filho tem que ir pra lá. Aí. É. É. E E, assistindo né? na televisão, né? Porque assim, a televisão parecia Só. um obituário, né? E a gente tinha medo de levar alguma coisa pra casa, assim, também, né? Então, era aquela coisa de tirava sim. tênis tudo na porta de casa, sabe? Tirava... Porque a gente ficou com muito medo, né? Porque logo no começo, assim, a gente não sabia como é que era. A gente só via os casos das pessoas morrendo, tudo. Então, foi nossa, cuidado. Quem tava na área da saúde, né? Várias áreas, né? Que em faz geral, mas a parte da área da saúde, né? foi a que Tipo, ficou gente, ali efetivamente colado no problema. Né? Foi. Que a pior era muito rápida, né? Bem. Sim, Eu a lembro- gente só via é. isso, né? Eu lembro que eu entrei com oxigênio no nariz, né? Aí eu olhei pro cara do lado e falei, nossa, esse tá... Outro dia eu tava igual a ele. Evoluía Nossa, muito é. rápido. Então, é uma Evoluía coisa- muito rápido. Não dava né? tempo de tratar, né? Eles falavam que não dava tempo de você fazer o tratamento. Agora vamos voltar fica para isso. ecoterapia. Isso. Não, eu tava falando que eu sempre fui apaixonada por cavalo, aí eu fui fazer curso de fisioterapia, mas eu achava um negócio muito distante, assim, sabe? Eu não pensava que ia ser fácil, porque não era uma coisa que você vê em todo lugar, né? Você tá passando, olha, aqui tem um centro de ecoterapia, a gente não se vê isso. E quando tem, era muito longe, né? Aí eu consegui fazer o curso, que para mim foi, assim, uma conquista, eu fiquei muito feliz. Eu ficava acompanhando no site lá da AND, né, que eles faziam curso, assim, na época. E a gente ficava atualizando o site toda semana, e apareceu em São Paulo, precisava de gente que viajar para Brasília, como é que eu vou viajar para Brasília pra fazer o curso? Não tinha como. Aí deu certo, consegui. Aí passou mais alguns meses, assim, aí eu pesquisava, assim, na internet, né, centro de ecoterapia Guarulhos, mas era tudo muito longe, eu não tinha carro na época. Eu pensava, caramba, não vai dar certo, né? Aí teve um dia que eu pesquisei e apareceu lá o Ecolife. Falei, nossa, gente, mas nunca tinha aparecido. Será que isso existe? Será que tá aberto, né? Porque aí não tinha muita foto, não tinha muita coisa, aí eu pesquisei no Instagram também, não achava. Tá. Aí eu falei com a minha irmã, vamos lá um dia pra gente ver? Aí eu cheguei lá, eu fui lá com meu currículo. Com a pastinha. Legal. Oi, tudo bem? Pode deixar um currículo? Ela, nossa, tá precisando de gente. Aí no dia seguinte, né, Ana? Você acredita? Na verdade, acho que Deus manda as pessoas pra mim. A Dani chegou e eu falei, nossa, como você sabia que tava precisando? E ó, e tá lá. Foi, aí no dia seguinte já comecei lá e... Faz o bem, sempre tem Sim. ajudinha divina. Né? Ah, não. É com verdade, certeza. e deu certo, e estamos aí até hoje. Então, e assim, como é um campo muito específico, fisioterapia já tá Sim. difícil. Eu tô falando Sim. porque eu fiz 2 anos, passei pro terceiro, mas eu tranquei. Acabei não concluindo. Jura? Fiz na Uninove, na Aham. Uniban e depois na Uninove. Ah, eu Eu formei formei na na- Uniban. Eu formei na Uninove. Eu comecei na Uniban, depois fui pra Sim. Uninove. Né, infelizmente não concluí. E encontrei um dia colegas de classe que não estão no Brasil porque não tinha. Ela falou assim: poxa vida, eu estudei tanto para ter que trabalhar Aí. em clínica de estética, né? E é. Eu quase que eu dou uma derrapada aqui e falo o nome da clínica. Eu pensei na hora. Ela falou: pô, eu sou formada e trabalho. A outra pessoa não é formada e é minha chefe, né? No formato que estava na clínica lá, né? Então, assim, o mercado, talvez por esse preconceito que o Beto colocou, não tem dificuldade de recepcionar o formado em
em fisioterapia. E a gente sabe o quão é importante, E, né? na verdade, sabe, é que não dá o valor, Isso. né? Tipo, ai, nossa, Exatamente. você cobra muito caro. Como assim? Mas e o valor? E o que você estudou? O que você investiu? São muitos Exatamente. anos de estudo, sabe? Para você ser um bom profissional, né? Fora o Dedicação. custo, no caso da ecoterapia, o custo de manter um cavalo, Sem Sim, dúvida. né? esse é um Porque se detalhe. você sabe bem, Sim, né? Que é isso. remédio, é alimentação, toda... É todo um cuidado, né? Tem que ter os meninos, os cuidadores dos cavalos, né? Quantas pessoas você tem hoje na Ecolife? Na Ecolife, a gente está em 4 na 4. equipe, sim. Somos em 4. 5, né? 5. Quantos pacientes? Então, depois da pandemia também a gente teve uma queda. Acho que hoje a gente está com 35, né, Dani? 35. Mais ou menos isso. Mas a gente consegue atender bem mais, né? Estamos, assim, atrás de recursos, né? Porque, na verdade, nós temos uma fila de espera, né? De crianças que não têm condições, né? De pagar, né? De custear. Você não tem recurso nenhum Nenhum. do estado, município, nada. Nada. Nossa, que Não tem absurdo. nada. O que falta para você conseguir esse recurso? É documental? O que falta? Não, então, tenho tudo. Acabei de renovar meu estatuto, paguei um bom dinheiro para advogado, para renovar, para eu conseguir estar dentro dos editais, das coisas. Na verdade, está Você faltando. pagou à toa, tá? Se tivesse falado comigo, eu ia falar com um amigo fazer para você. Não me fala, eu Que paguei ele- 5 mil, pode falar. Então, esse 5 pode mil. falar. Esse é um cara, esse meu amigo, ele Nossa, ele Deus. tem uma filha especial e ele ajuda todas essas causas. Ah, não me fala. Te juro. Poxa. Era pra eu estar. Agora não era pra eu estar aqui, era Aí. pra eu estar lá com ele. Que eu fiquei de ir lá, em Meu Atibaia. Mas é Deus. um irmãozão meu. Então na próxima já decora. Não, então, nem me fala. Se precisar de mais Porque, alguma coisa. Porque Esse qual é cara- o tempo para renovação? Não, é rapidinho. Não, de É por- quanto tempo você tem que renovar? Ah, não, o estatuto tem, tipo, acho que a gente fez de 10 anos, Ah, demora, tá. é. Porque só tem atas, reuniões, né? Sim. Só vai renovando isso. E Na tem verdade, eu tenho a empresa normal, Porque é CNPJ. legal você falar, assim, a ideia é que nosso programa vá o mais longe possível, Sim, né? Aquilo que é necessário, por exemplo, para você obter algum recurso Tem. do poder público, que é justamente para atender as pessoas que não têm condição de atender. mas e sabe o que está sendo mais difícil? Falaram que eu tenho que ter 19 certificações. Mas é certificação, sabe? É várias certificações. E acho que esse é o mais... Você essa tem burocracia, Ah. eu ainda não tenho nenhuma. Eu vou, assim, como entendi. o estatuto está renovando, ainda vou Entendi. começar, porque você tem que ter toda... E você não Entendi. sabe o pior ainda que tá... eu acho que pode falar isso? Pode, cara. Porque depois corta? Não, não. Ah, Tô tá. brincando. Ai. Pode Não falar. importa não. Não, o que empacou agora foi o alvará do bombeiro. Ah, sim. A Do VCB. a Não, VCB. isso aí não tem Que como tá- correr disso daí. É. Não, mas na verdade é porque eles querem a planta construída e eu não tenho, então Ah, tá. entendi. Tem Só esse detalhe, porque daí Você só não falta tem isso. Você não tem a planta do Não local. tenho. Ah, então precisa tirar. Então, é isso que eu tô vendo aí com os. Tem que ter um Mas, engenheiro. Né? isso que. Mas tudo tem um custo, né? Sim, Nada com é- certeza, com certeza. Mas nós vamos arrumar alguém para te ajudar. Fala, ó. A ideia é justamente essa, né? Bonitinho. A nossa aqui é ter pessoas, né, de sucesso, pessoas que promovem o bem. E quanto mais gente se encontrar, Uhum. gente que promove o bem, a gente vai fazer uma Que a sociedade gente cada vez melhor, né? eu até por causa da Vitória, né, da filha do Roberto Costa, foi aí que eu conheci a Ana lá. Então a gente acabou conhecendo Sim. o trabalho, né? Então, Sim. e o resultado do trabalho é fundamental para a recuperação Sim. da criança, né? E assim, nós temos que parar a prefeitura, estado, né? O estado em geral, né? Quando Aí. fala estado, é todos os órgãos. É mais fácil pegar uma empresa que funciona e você mandar o recurso e fiscalizar a atuação da Sim. empresa Sim. do que você abrir um novo local que você tem que gastar para construir, etc, etc. E vai ter que ter o funcionário público lá. Sim. No teu caso, não. Recurso vem, você faz Aí. acontecer e fica muito mais barato para o Estado, né? Com certeza. Então, esse é o lado que tem que ver. Aí você vê, a nossa equipe, nós somos todas formadas, temos graduação, temos cursos especializados e fora a gente está sempre fazendo curso, inovando, principalmente hoje em dia, né, que tem muitas crianças com
com TEA, né, do autismo. Então, e que está tendo muito resultado e a gente está fazendo, e a gente se aperfeiçoou, né, porque a gente é fisioterapeuta, é mais a parte motora. Não que eles não tenham também questões motoras, né, o autista. Então, a gente se especializou muito, né, foi fazer vários cursos e especialista em autismo, em ecoterapia, né, para conseguir atender esse público também, né, e dar o nosso melhor, né. Sem sombra de dúvida. Na verdade, vocês acabam não sendo só fisioterapia, mas acaba sendo psicóloga da família. Porque quando a pessoa chega, no início que ela descobre o problema, etc., ela mesma não está preparada para aquilo, né? Então, Sim. você acaba sendo um pouco de cada, né? E ele vai vendo o resultado, né? Tem alguma história Sim. impactante, assim, que marcou a vida de vocês? A Dani tem. Tenho. Tem. Que, na verdade, é um paciente que ele ainda está com a gente, né? Ele já está com a gente há uns 2 anos. Que ele chegou cadeirante, né? Ele teve um traumatismo, né? Um AVE. Foi isso. É um traumatismo crânioencefálico, É, né? foi um Ele teve uma traumatismo, queda da isso. escada, ficou em coma durante acho que uns 20 dias no hospital. Foi totalmente desenganado, Meu Deus. ficou e conta aí. Dani. Isso, foi. Aí ele chegou cadeirante lá, né? Então a gente começou a fazer a montar no cavalo e começar a trabalhar outras questões, né? Porque a gente ainda vai chegar nessa parte, mas na ecoterapia tem várias possibilidades, né? Que a gente pode trabalhar, não só montado no cavalo, então dá para trabalhar outros aspectos, motores também, fora do cavalo, né? Mas utilizando o cavalo também. Então, hoje ele já anda, ele não precisa mais de cadeira de rodas, ele não usa bengala, não usa nada do tipo. Olha aqui. Quando ele chegou, precisava de 2 laterais, então era eu e a Ana segurando ele em cima do cavalo, porque ele não tinha controle de tronco, e hoje ele já fica sozinho. Olha que show. Hoje ele pega as rédeas do cavalo e ele mesmo conduz o cavalo, sabe? Então, acho que isso é o mais importante, você ver isso, sabe? Você poder trazer isso de volta para a pessoa, assim, acho que é o mais emocionante, assim, né? Você sabe que você falando assim, a senadora Amara Gabrilli, ela é tetraplégica, né? Aham. Quando eu a conheci, ela sequer mexia a cadeira. Na cadeira ela tinha até Aí. uma proteção para a cabeça. E ela hoje consegue ter algum movimento, inclusive no braço, né? Depois eu Aí. tive com ela mais recentemente, quando ela esteve lá no Senado lá, e eu percebi que ela já tem algum movimento no braço, né? E assim, essas horas é que as pessoas precisam entender a importância da fisioterapia. Porque os outros ramos da medicina, né, da saúde, vamos colocar assim, eles vão ajudar, mas a fisioterapia é o fundamental que vai fazer a pessoa chegar nesse ponto, né, de desenvolvimento, né? E quando ele chegou, ele nem falava, né? Ele, tipo, o processamento dele tava muito devagar. Tipo, você falava oi, ele só ficava olhando pra sua cara. Ele ia falar, Demorava. depois, quando tava indo embora, depois de 1 hora, ele ia oi. Mas será que na época, não assim, obviamente eu vou fazer uma especulação, né? Não é, às vezes não é Aí. físico, às vezes é psicológico, né? Trauma, né? É, porque foi o Porque TCE, eu lembro, né? eu É lembro o de TCE um vídeo que passou Sim. numa das aulas lá, era um policial que ficou tetraplégico também. E assim, Aí. o que me impressionou muito foi o olhar dele. Isso. O olhar era impressionante, né? Ele falava assim, eu não me aceito nessa condição, Sim. tal. Então aquilo era justamente para preparar a gente, né? Preparar o fisioterapeuta para o que ele vai encontrar ali, né? Sim. Porque assim, também é um dos ramos que vê muita coisa e tem que estar psicologicamente, um Sim. profissional tem que estar psicologicamente preparado para justamente não ter avanço, né? Quando você tem avanço, é show, né? E que nem eu falo, e o Você paciente. E ele, investe e tem o retorno e ele ali, quis né? muito, né? Que nem eu falo, depende também do paciente, Sim, né? sim. Muito dele. E ele quis muito. Olha que É legal. claro que o cavalo ajudou demais, né? Ele fez durante muito tempo só ecoterapia e foi impressionante os resultados. E ele, assim, e hoje em dia, ele não para de falar, ele é muito brincalhão. Muito. E ele brinca, zoa, né? A Sim. gente, eu falo assim, é verdade que você tá falando? Que a gente acha que é mentira. Ele, não, é verdade, que ele brinca muito. Ele tá muito motivado, muito feliz. A família toda, né? Graças a Deus. E ele perdeu metade da calota craniana também. Ele tem um Nossa, afundamento. Mas foi exatamente o que você falou, né? Então, quando ele chegou, ele era um pouco mais apático, assim, mas também por conta do TCE, né? Do traumatismo. Mas hoje, assim, parece que ele tá voltando a ser mais quem ele era, né? Então, como Sim. se ele tivesse
se encontrando de novo, né? Então, a gente gravava os vídeos, né? Vídeos, assim, que a gente gravava no começo, dele começando a andar, né? Dando ali aqueles passos, que a gente achava maravilhoso. E vídeos que a gente grava hoje... Uma vitória, né? E tem a Dani postou no nosso Instagram, tem o antes e o depois. Meu, é emocionante. Exatamente. Não só a questão dele estar andando, mas a expressão dele, o brilho, sabe? Sim. Voltando, assim, no olhar dele. É incrível, gente. Isso faz valer toda a pena, assim, né? Qual que é o Instagram pro pessoal olhar essa... É ecoterapia.ecolife. Tá. Tem um então pontinho. é arroba, né? É arroba, Isso, ecoterapia. Aí tem um pontinho, Ecolife. Boa. Agora fala pra mim, Dani. O que você vê de possibilidade pro povo que tá se formando agora dentro do ramo da ecoterapia? Assim, na verdade, eu acho que até falta, né, gente, assim, pra ecoterapia. Porque muita gente não sabe o que é. Pelo menos quando eu me formei, não se falava muito na faculdade. Acho que um professor uma vez falou assim, sobre as especialidades da fisioterapia, que existia a ecoterapia, mas só isso. Nunca mais foi falado nada sobre a ecoterapia. Então, é uma área assim, muito legal da gente trabalhar, porque a gente trabalha com vários profissionais também diferentes, né? Então, você está ali com fisioterapeuta, você pode estar com fono, com TO. Então, a gente aprende muito, a gente ganha muito conhecimento também, e você poder participar da história, assim, desses pacientes, sabe? Sim. Então, para quem já amava cavalo, poder juntar, sabe? Tipo, a fisioterapia ali com o cavalo. Eu já achava o cavalo um animal incrível. É aquele ditado, né? Se você gosta do trabalho, você não trabalha um dia, né? É isso. Não, pior que é verdade. É prazeroso, né? Nossa, sim, com certeza. Não é fardo. Você já vai pensando, não, dá para fazer várias possibilidades, dá para trabalhar de várias maneiras, sabe? Então, é muito legal, é muito enriquecedor também para quem pratica, né? A ecoterapia, e é gratificante. Qual paciente não pode fazer ecoterapia? Então, tem alguns pacientes, né? A gente sempre pede alguns exames antes de começar, Quais né? exames? Principalmente o raio-x, né? Raio-x de quadril e raio-x da cervical. De coluna, né? Isso. Porque não pode ter luxação de quadril, então não pode ter instabilidade ali na cervical, porque, querendo ou não, né, o cavalo, às vezes, ele pode dar algum tranco e pode acabar gravando mais nesse quadro. Mas, assim, a gente sempre pede esses exames, estando tudo ok, né, pode fazer, mas algumas contraindicações. Então, pacientes com convulsões, né, sem controle, né, que não está controlado ainda, não pode fazer. Graus de escoliose muito, muito grandes também, não é indicado fazer. Menores de 2 anos, 3 anos também a gente não indica que comece, né? Sempre a partir dos 3 anos. Aí, úlcera de pressão, escaras, né? Porque daí também você vai estar ali no contato do cavalo, você pode estar aumentando isso. É mais, assim, são poucas as contraindicações, né? Tem mais indicações do que contraindicações, né? São mais esses casos específicos mesmo, né? E a gente tem muita cautela, a gente faz a nossa avaliação de fisioterapia também, para ver se tem algum encurtamento, alguma lesão, assim, que a gente pode depois também estar ajustando lá no cavalo, né? Para a gente conseguir estar ganhando. E sempre a gente reavalia, faz um plano de atendimento individual. Ficha de anamnese. Sim, faz anamnese, depois faz um plano de tratamento individual. Sim, falando, e assim, de 6 em 6 meses a gente renova, porque evolui muito rápido. É impressionante. A ecoterapia é mágica. Eu falo, né, que é demais. Cavalo, natureza, né, o ambiente. O cavalo é muito sensorial, né? Ele proporciona muitos ganhos. Então, assim, a gente pensa, fala assim, vou ganhar, tipo assim, a gente põe algumas questões, vamos evoluir isso agora, que ele tá precisando no momento. Quando a gente vai ver, a gente já ganhou uma coisa que era na próxima etapa. Sim. E o cavalo já proporcionou esses ganhos. Já levou essa evolução. Então, é impressionante. E, Ana, conta pra gente, como é que é essa aproximação? Então, a pessoa passou pela anamnese ali, ela tá apta a fazer a ecoterapia. Como é que é a aproximação com o cavalo? Então, assim, a gente pede para estar levando inicialmente uma cenoura, até para ter esse vínculo, esse contato. Por exemplo, eu tenho medo. Não, eu não tenho medo de cavalo, mas um exemplo. Quer dizer, vou colocar uma vírgula aqui. Eu adoro cavalo, mas não me peça para subir nele. Verdade. Não gosto. Eu prefiro jipe. Tem ecoterapia. Tem terapia com jipe ou não? Não tem, infelizmente. Ele viu o negócio do super-homem, ele falou, imagina eu que sou só homem, né? O cara com a Ranger lá, né? Aquela terapia da Ranger.
Então, e aí o que acontece? Para as pessoas como eu, por exemplo, como é que é essa aproximação com o cavalo? Então, a gente vai criando esse vínculo. Ah, vamos fazer uma comidinha, né? Vamos lá, a gente rala cenoura, corta, mistura com ração, porque daí a gente já está trabalhando coordenação motora, preensão palmar, várias questões ali terapêuticas, mas para ele está sendo lúdico, está sendo, ai, olha, vou levar comidinha pro cavalo. Aí a gente vai se aproximando, porque o cavalo espirra, o cavalo balança o rabo, o cavalo, sabe, faz barulhos, reações assim, normais, tem né? reações, né? Um ser vivo. E daí, assim, a gente vai ter que estar, não sei o que, não quer tocar, fica com medo, fica lá. E a gente vai sempre se aproximando. Aí vai lá, pega o cavalo, vamos escovar o cavalo, vamos fazer uma trancinha, vamos pôr uma chuquinha no cavalo, para estar criando esse vínculo, para estar se aproximando, né? Sim. Mas, assim, hoje em dia é muito, assim, impressionante. Tem criança que você fala assim, vai demorar uns 2 dias para montar. Quando você vê, já tá lá em cima. Até surpreendente. É mais fácil, né? Porque o adulto, que nem no meu caso, Sim. eu ia usar isso aqui na hora do intervalo, mas vou falar agora. Eu fui passear uma vez em Goiás, na fazenda Sim. que meu tio tinha. Vamos andar de cavalo, vamos. Aí o besta aqui foi, Deus. subiu no cavalo, era uma égua. Só que a outra égua, Subiu. acho que as duas não se Tá entendiam aí, muito bem, né? entendeu? E elas começaram a brigar no meio do caminho. E você montado. Né? E eu E montado. você Aí o em outro cima, puxou, vendo tudo. puxou, tal, legal, tudo. Aí beleza. Aí um dado momento ela parou, não queria mais Sim. andar. Aí eu joguei a rédea e ela falou, Daí. se vira, faz o que você quiser. Então ela pegou e Meu voltou pra cocheira. Deus. Sério? Olha, ai, Aí que eu alívio, aí menos eu mal. Aí eu desci, né? Falando, não subo Falar, ai, mais. obrigada, né? Valeu, adorei. É isso, então. Não, o adulto você acaba tendo a experiência, que nem no meu caso eu tive uma experiência. Pode ser que aquele animal, sei lá, não foi bem treinado, não sei o que, eu não Aí. entendo, né? Entendeu? Ou ele também estava indisposto Tá no aí. dia, acordou de mau É. humor, é um ser vivo, Tá tem esse aí. direito também de acordar de mau humor, né? Então, e aí é por isso que essa Tá aí. pergunta de como as pessoas vão se aproximar do animal, porque assim, o cachorro, entre aspas, pouca gente não gosta de cachorro, né? Aí, Então, é. então, apesar de que o cavalo morde, mas uma mordida de cachorro faz um estrago considerável. Obviamente que esses animais, eles são Sim. animais, são É dóceis. que o cara né? tem medo do desconhecido, Sim. né? O cachorro ele já convive ali, né? Isso, então, é mais próximo da gente, né? Mas a gente respeita muito, né? Porque a gente não vai colocar uma criança chorando, porque tem que ser é prazeroso. E você Isso. não pode Então, né, criar esse trauma. A gente Entendi. não, tem que ser muito prazer. Então a Entendi. gente espera um momento. Ah, É que igual legal. criança E- que o pai força a cortar o cabelo. Depois cria um trauma, não corta mais. Fica assim. Isso, não passa nem na frente, né? Ô, vamos fazer uma Deus. propaganda dos nossos Opa, apoiadores? vamos lá, vamos Temos lá, um vamos novo lá. hoje, hein? Temos? Aí, Então, ó. Leão Motors. é isso aí, ó. O papo tá tão bom que eu nem olhei a Tá aí. tela. Né? E aí, nós vamos... Deixa eu só retomar aqui a minha cola aqui. Vamos lá? Ele quer que eu fale do ZN. Pronto, começa você então. Fechou. Quer fazer anúncio no ZN? 11 99 444 7451. Repete, Dani. 11, 99 4, 44 4, 7451. 745. Agora mais rápido, vai. Sim. Não, 11. Já perdi. Isso é isso pra aí. acalmar a Dani, Tá que ela aí. tá. A Então Dani vamos já lá, faz a relaxou. propaganda aí. Vamos lá, vamos lá. E se você precisa trocar os fluidos do seu carro, óleo, fluido de freio, direção hidráulica, né? Porque às vezes coisas que Sim. nós não damos atenção também, Sim. né? Procura o Rei do Óleo. O Rei do Óleo você vai encontrar aqui no Tucuruvi, na Avenida Guapira, 1977, né? O telefone lá é o 91360 9966. 91360 9966. Tem também no Imirim, Avenida Direitos Humanos 656, Avenida Direitos Humanos 656. O telefone lá é o 94365 2726. 94365 2726. Agora, Roberto, ó, se você estiver lá em Jundiaí, também tem Rei do Óleo, viu? Lá na Rua Várzea Paulista, 118. Rua Várzea Paulista, 118. O telefone lá é o 91110 4000. 91110 4000. Não viaje sem passar lá. Ah, Nosso amigo Edmilson tem um cara especializado em cada loja para te atender. Carapicuíba. Não é Ó, só também? Jundiaí, não. Carapicuíba Então, também. manda aí. Avenida Inocêncio Seráfico, 4451, em Carapicuíba. O telefone lá é o 96614 7171. Agora, Beto, se a pessoa tem uma empresa, está começando, né? Ou tem uma empresa que está com problemas financeiros, ela precisa de um norte, precisa de uma luz ali para chegar no objetivo, ter a sua empresa
funcionando bem. Procura o Tomasi. Tomasi, assessoria empresarial. E aonde você vai encontrar o Tomasi? Aqui, ó, Tucuruvi, Avenida Nova Cantareira, 2414, Nova Cantareira 2014. O telefone lá é o 2283-5934. 2283-5934. Beto, me ajuda aí que eu vou para a próxima cola, hein, meu? Vamos, e quem quiser locar espaço para fazer aqui um podcast, fala com o nosso amigo Arthur. Manda aí. Arthur, qual o número? O número é 1193-493-2920. Só chamar a gente que vai patrocinar aqui, alugar o espaço também, excelente. Repita. 1193-493-2920. Anotou? Anotado. Pra você parar. É isso aí. E a gente quer agradecer também o nosso novo patrocinador aqui, o Leão Motors, né? Teve com a gente aqui. E é o seguinte, se você precisa de um carro, você vai encontrar uma empresa que vai te oferecer a melhor solução para a sua necessidade ali. Com Procura o Thiago, sem né? trabalho, exatamente. Thiago, e como é que chama a sócia? Andréia. Procura o Thiago ou a Andréia lá. E onde você vai encontrar aqui a Leão Motors? Você encontra aqui na Avenida Júlio Buono, 2460, Avenida Júlio Buono, 2460. Tem também na Avenida Guapira, 1157. Avenida Guapira, 1157. Então procura lá Leão Motors, as melhores soluções em veículos, honestidade e trabalho sério com as pessoas. Muito bom. Bora. Agora vamos fazer um intervalo, Arthur, para tomar um café? Voltamos já. Olá, como vai? Meu nome é Luiz Tomasi, sou da Tomasi Assessoria Empresarial, TNZ Personal Banker. Nós, da TNZ Personal Banker, temos algumas linhas de créditos para vocês. Tanto no Home Equity, que é o refinanciamento do seu imóvel, ou Auto Equity, que é o refinanciamento do seu automóvel. Linhas com taxas a partir de 0,99 ao mês. Venha, nos procure, tenho certeza que você vai gostar. Temos muitas outras linhas de crédito para você e para sua empresa também. Estamos juntos aqui para parabenizar o Beto e o Maurício num novo projeto, o Pod Norte, né, nesse podcast que eu tenho certeza que vai trazer entrevistas e convidados que vão agregar e muito, né, para você e para sua família. Que Deus abençoe vocês grandemente, muito sucesso e estaremos juntos por muito tempo. Olá pessoal, sou Edmilson Pacheco aqui do Rei do Óleo da Avenida Guapira 1977. É muito bom poder dividir com vocês participação no podcast Norte. Você que não sabe, nós somos especialistas em troca do fluido do câmbio automático. ZN, mais notícias, construindo a nossa história há mais de 13 anos junto com você. É isso aí, aqui a notícia é feita e para você. Acompanhe os fatos mais importantes, anúncios relevantes para aqueles que buscam confiança em um ótimo serviço, os eventos que marcam a nossa região e as histórias que merecem ser contadas com a sua participação, levando as notícias da Zona Norte até você. ZN, mais notícias, informação de verdade com o coração da Zona Norte. Pod Norte, o podcast que te dá o norte, é isso aí, todo sábado com convidados especiais, temas relevantes e aquele bate-papo que só a gente sabe fazer. Então fica ligado e ativa o sininho e acompanha ao vivo as lives mais autênticas da Zona Norte de São Paulo. Tem algo para dizer? Então envie suas perguntas, sugestões para nossas redes sociais, a sua voz faz parte desse bate-papo. Ah, e olha só, hein, estamos ao vivo no YouTube e no Spotify, então também nos siga nas redes sociais para não ficar fora de nenhum programa, hein? Pod Norte, o podcast que te dá o norte. Quando tem coisas que, né, como a Dani bem colocou aqui, você vê a melhora da pessoa, uma pessoa que vem de uma situação dessa difícil, né, de trauma, né, desculpe, não lembro agora se ele ficou tetraplégico ou não, na verdade, hemiplegia, às vezes, foi né? mais uma hemiparesia, foi, né?
Mas uma hemiparesia, né? Era mais grave. Explica aí pra pessoa que não sabe o que é. Então, na verdade... Pro leigo. Você tem o tetraplégico e o paraplégico, as pessoas já sabem mais ou menos, que a Ele pessoa é da teve cintura pra baixo um do pescoço. TCE, então ele teve um traumatismo crânioencefálico e acometeu mais um lado do corpo. Então, ele teve o lado mais acometido, que perdeu mais os movimentos, né? Sim. Teve mais encurtamentos. O corpo inteiro, né, foi prejudicado, mas tem um lado que ficou mais prejudicado. Então, Entendi. é nesse sentido, entendeu? Dessa diferença, né? Isso. Tá, É o lado. Então, é o braço esquerdo e a perna esquerda, sabe? entendi. E até inicialmente, quando ele montava no cavalo, ele assim como ele não tinha, a fraqueza estava de um lado, ele tombava muito mais para um lado. Sim. Aí a gente trocava o lado do cavalo para ação centrífuga do cavalo, jogar ele e ele ganhar mais força para dentro da pista, né? Ok. Para conseguir essa. A cada paciente tem uma Resultado. manobra específica. Sim, tem uma manobra, tem um material específico que a gente usa, um cavalo específico Olha que legal. também, que a gente tem alguns cavalos, Quantos né? cavalos você tá lá, Ana? Hoje tá 5, né? 5 cavalos. 5 cavalos. Legal. Me diz uma coisa. Como que funciona para pegar esse cavalo? Tem algum tipo específico? Como que é isso? Para ser um cavalo de ecoterapia, não pode ser qualquer cavalo. Até fala assim, cavalo dado não se olha os dentes. Na ecoterapia Olha se olha assim. assim. Sim. Não, e fala assim, um cavalo aposentado serve para ecoterapia. Não, não serve. Tem que ser um cavalo bom, tem que ser um cavalo jovem. E tem que ter algumas características. Tem que ser dócil em primeiro lugar, tem que ter as andaduras corretas, ele tem que ter um dorso, tem que ser musculado, ele tem que ser treinado. Ele tem que ter algumas características para ser. Não pode ser qualquer cavalo, pode ser um cavalo que teve alguma lesão, porque senão ele não vai ser adequado. Sim. Não vai passar os estímulos para o nosso paciente certo, né? Então a gente não pode, a gente quer cavalo bonitão. Então, Não, para dar o resultado que você precisa, você tem que. Não é que você quer, é que você precisa, Sim. né? Daquele tipo de cavalo para poder acontecer. Porque já vieram várias pessoas falando, eu tenho um cavalo para doar. Eu falei, eu preciso ver, eu preciso ir lá ver. Não, mas eu tô te dando. Eu falei, não, mas eu vou ter um cavalo aqui para ter um custo e para Só não pra dar não alimentação? servir. Sim, não vai Não ter adianta. um custo. Não, eu tenho que ter. É específico. É específico. Não porque pode. que nem os cachorros, eles também têm os temperamentos, Sim, né? com então, certeza. tem os que são mais agitados, tem os mais calminhos. Tem os tem mais dóceis, eu tenho um bravos. pincher. Então, Ele é dócil. sim, que é diferente, né? dócil? Desde que você faça o que ele quer. Diferente. Ah, tá, entendi. explicado. Entendeu? Mas porque até aí ele é dócil. eu tinha um pincher também. Eu até falava, falei, esse cachorro só não é um assassino porque ele não tem tamanho. Então, Se eu ele também tivesse já tamanho, tive. ele era incontrolável. Ele foi gerado do Doberman, né? Por isso que não deram tamanho pra ele, porque se o Doberman tivesse o temperamento dele, meu pai. Não é fácil, não. Mas E todo fora- animal tem. Sim, mas eles são bem treinados, né? E fora Então, essas características, a gente tem que treinar, porque o cavalo tem que ficar parado na rampa para receber Sim. o paciente, ele tem que ficar parado, ele não pode se mexer, ele não pode, sabe, ele tem que, a gente joga a bola com as crianças, então a gente tem que jogar a bola, ele tem que aceitar que a bola pode cair nele, a argola, assim, os estímulos, ele não pode ter muita reação de cócega, de fuga, porque, né? assim, apesar de ser um animal grande, que as pessoas veem um cavalo, tipo, aquele bicho gigante, assim, na verdade, eles são muito mais para medrosos do que para bravos, né? Existem os bravos, sim, que podem morder e tudo, mas eles têm muito mais medo. Porque Então, eles são presa, né? sim, exatamente. Na natureza, eles são presos. Então, a tendência deles é sempre fugir, é sempre querer correr. Então, às vezes, só o fato de colocar um cavalo numa rampa, que às vezes é quase da altura dele, isso já assusta. Então, eles são muito treinados, muito sensibilizados, né? Então, às vezes, alguma criança dá um grito e eles não se assustam. Às vezes, alguma criança... Puxa a crina. Isso, puxa a crina, eles não ligam, sabe? A impressão que Sim. dá é que o cavalo sabe o problema que a criança tem Assim. e ele assimila aquilo, né? A gente Real. sempre fala que o cavalo sabe Sim. quem tá montado, né, gente? Sim. Então, Eles sim. sentem, né? Uhum. E assim, acredito eu, como você colocou, né? Você tem uma seleção pré. Qual é o animal que responde, né? Isso Que aí. você já tem a característica que ele Sim. precisa para aquele serviço, né? E obviamente que, como tudo, né? Não só nós, mas os animais, a partir do momento que ele vai treinando, ele vai ficando cada vez melhor naquilo que Ele vai ficando experiente também. Exatamente. Ele né? vai ganhando Então, experiência. aí ele vai entendendo, né, o que cada pessoa tem de necessidade, né? Que é o que me leva a minha próxima pergunta aqui. Adultos e crianças, qual a diferença de tratamento, assim, do ponto de vista da execução do tratamento?
Tem diferença? Na verdade, assim, com a criança, a gente sempre vai pro lado lúdico, né? Sim. Então, é sempre uma brincadeira. Para as crianças é sempre uma brincadeira, do início ao fim. Então, a gente tá brincando, a gente tá fazendo desafios. Aí, o adulto, ele já tem mais consciência, às vezes, né? Do tratamento, do que ele tá fazendo ali, né? Do porquê que ele tá ali. Vai pro lado prático. Sim. Mas também varia bastante, né? De cada paciente. Assim, dificuldade, por exemplo, quando chega ao ponto de montar o cavalo. Porque eu imagino que pra você colocar um adulto com dificuldade motora é muito mais difícil, né? Então, porque lá a gente tem a rampa de acesso, então fica na mesma altura, legal. A gente só faz a transferência. Legal, É como se ele legal, estivesse que bom. sentando, sabe? Sim. Tá vendo? Tá o aí. Lego é jogo duro, né? Tá Porque eu aí. fiquei imaginando, caramba, como é que faz o cara subir no Mas cavalo? deixa eu te falar, mas sabia que muitos evoluem de montar do chão. Porque imagina você montar do chão. Você com uma lesão montar do chão. Imagina. Começa na rampa e depois monta do chão. Ah, sim. Sim, a Dani tá fazendo esse trabalho até com o Júnior Olha que também, show. com Parabéns, vários viu? pacientes. Sim, Nossa, é muito uma bacana. vitória. É muita. Ali já Não, mostra imagina que tá a sensação, tendo a resultado. autoestima, Isso. né? A autoestima para essa pessoa. Nossa, olha o que eu tô conseguindo fazer, olha onde eu cheguei. Que é isso, né? Nosso objetivo é esse, né? Com certeza. Agora me diz uma coisa. A gente sabe que não é só alegria, né? Tem as dores, né? Quanto custa por paciente lá? Eu quero colocar um paciente lá. Pessoa quer fazer uma caridade, quer adotar um paciente lá. Pagar, o cara fala, o empresário fala, eu vou pagar tratamento de uma criança que não tem como fazer. Quanto custa isso? Então, hoje o nosso custo está em torno de 1.500 Mensal? mês, mensal, por criança. Todos os dias, como é que funciona? É uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana, 1 hora de atendimento. Porque a gente faz a meia hora de montaria no cavalo e também a gente faz mais o restante de baia, que é a alimentação, que é o vínculo do cavalo, pode ser o escovar o cavalo, encilhar o cavalo, dar banho no cavalo. Criar conexão com o cavalo. Sim, é essa conexão, essa interação. E isso eles vão levar para a vida, né? Sim. Porque, que nem eu falo, uma criança escovando o cavalo, ela vai lá e fala, escovei o cavalo, eu posso escovar o meu dente, eu posso escovar meu cabelo, né? Vai lá, ajuda a limpar a cama do cavalo, eu posso ir, então eu também posso fazer minha cama. Que nem muitas crianças, a mãe fala assim, tem seletividade alimentar. Aí vê o cavalo comendo cenoura, chega em casa, mamãe, quero cenoura. Sabe assim, começa É a conexão até, mesmo. fala assim, eu também vou experimentar. E começa a querer experimentar também. Amplia, na verdade, Isso. né? É Foge espelho, Da vira regra um geral da Sim. comida ruim. Isso não tem como- se torna, é muito bacana. Então você, empresário, que quer ajudar esse projeto que é maravilhoso na recuperação das crianças, é R$ 1.500 por mês por criança. Para ajudar, passa o telefone. O meu telefone é 11 99798 3561. Repita. 11 99798 3561. Quem quiser conhecer o projeto, endereço. Avenida Coronel Cezefredo Fagundes, 5.990, Zona Norte de São Paulo. Ao lado do pesqueiro do Arnaldão, Sim, na né? mesma entrada do pesqueiro do Arnaldão, famoso. igual Desceu a ecoterapia primeira famosa. entrada da ecoterapia. Sim, o E próximo depois- é o pesqueiro. Isso Aí você aí. vai na ecoterapia, depois você vai lá e almoça no pesqueiro. Olha aí que legal. É um belo almoço. Faz tempo que É o uma Costa não paga um delícia. almoço lá, viu? Nossa, e olha, durante a semana tem self-service à vontade, hein? É? Olha aí. Tá uma Fui delícia. uma vez lá que o Costa pagou, Já fica a Nossa, dica. sério, uma É? vez, todos esses anos, gente. todos esses anos, mas Não tinha, nem também, peixe, não tinha nem peixe no pesqueiro. É. Né? pra você ter ideia, os peixes pulavam sem pra ver. Porque é difícil. Hein? Vamos lá. Agora vamos lá. Nessa época aqui, eu sei que todo ano você faz uma festa junina para ajudar nesse custo, né? Você ainda não tem data marcada, que eu sei, mas a pessoa já pode te ajudar. Quem quiser ajudar, Legal. pode levar o quê para você lá? Pode levar doações, a gente aceita. Qual doação? Doação de... Não, os caras vão chegar com coisa que nada a ver de festa junina. Não, pode ser ingredientes para o churrasco, a gente faz esse churrasco de pizza, pastel, O que mais? refrigerante, Bebida, bebidas, cerveja. cervejas, bolos, doces, Faz tempo que não me convidou. pamonha, Tá igual o pipoca. Costa, viu? Nós vamos Hein? Tá igual o Costa. Eu não Antigamente conhecia- convidava. Eu não conhecia o projeto de vocês, mas eu faço questão de estar lá na festa junina lá. que legal. A gente puder Muito ajudar aí, nós bem-vindo. vamos estar ajudando. Vamos junto, vamos junto. Você vai se apaixonar. Mas não, vamos com o meu carro, não gostoso. vamos com o seu, não. É porque o meu carro tem Entendi, dois. não entendi. Meu carro tem 2 porta-luvas. Um na frente e outro Tem. atrás. É. Ele não tem porta-mala.
Então pequenininho. Mas não é isso, não é. É que depois, pra Eu pegar não vou- aquela subida lá, eu acho que... Eu não vou falar não, senão depois a gente não consegue o patrocínio deles. É verdade. Né? Mas- Então, Ai, ai. de novo, o que que ele pode ajudar? Bebidas, carne, Carne, pastel, doce, coisas doces pra festa típicos, junina, é. bolo, fazer aquela brincadeira. Bolo, canjica, arroz doce, pamonha, tudo. É isso Bem aí. gostoso. Então, quem tá assistindo aqui, E o bingo? puder... Bingo, Nossa, o bingo é o mais famoso. As Você- prévias. Quem canta o bingo lá? Ah, então, antes era minha irmã, né? Mas agora... Eu vou levar um cara pra cantar o bingo lá. Mentira! Roberto Nossa. Araújo. Inspetor Roberto Araújo. O cara é bom do- Gente. o cara é- ele é cantor, Meu rapaz. amigo, o cara... ele tem Agora vai ser muito sucesso, então. depois você já me lembra de ligar pra Ó, o ele Arthur pra leva marcar, o hein? som pronto, olha. Pronto. Calma aí, Tem Costa. mais perguntas, vamos lá. Ó, eu vou na minha aqui, ó. A gente falou um pouquinho de trauma, né? Mas quais são as patologias que vocês tratam lá? Então você tem, acredito que são várias patologias, né? Isso Mas aí. quais são as principais ou alguma que você queira destacar aqui? A gente atende, assim, paralisia cerebral, síndrome de Down, sequela de AVC, sequela de traumatismo craniano. Mas hoje em dia o nosso maior público são as crianças autistas, né? São um público TEA, né? 90% hoje em dia do nosso público, e até pelo resultado, né? E que, assim, quando eu iniciei, né, em 2004, tipo assim, os médicos não indicavam a ecoterapia. Eu tinha, assim, que brigar, porque a gente precisa de uma indicação médica para ter no prontuário, né? E porque achavam que era um passeio a cavalo. Sim. E a ecoterapia, ela é cientificamente comprovada, né? Ela é ciência, né? Ela é neuroplasticidade pura. Então, a gente, sabe, assim, eu tinha que muito... Daí, tinha pais que eu falava assim, deixa, eu não preciso do encaminhamento médico. Você confia em mim? Seu filho vai evoluir. Você confia? Aí, muitos confiaram e falaram... E depois, quando viram o resultado, falaram assim, ainda bem que eu confiei em você. Porque tinha muito resultado. Porque eu sabia o que eu O estava próprio falando. médico perguntava pros pais o que tava mudando, né? Sim, e depois que acontece, começa aí. Até um neuro falou, nossa, eu nunca me esqueço, ele falou pro pai, olha, eu não sei o que esse cavalo tem, mas que é bom e que dá resultado, sabe assim, continua a ecoterapia. E hoje em dia, assim, é muito prazeroso saber que a gente, sabe, quem indicou? O neuro, o pediatra, sabe assim, a gente é muito indicado, porque eles estão... construindo, na verdade, Sim. a cultura de Você vê? levar Porque a esse tratamento. É recente, né, no Brasil. Tem 30 e poucos anos a ecoterapia, né? Eu tô há 21 A lá saúde nesse é recente espaço. mesmo. Então, assim, mas hoje em dia tá vendo muito resultado. Que Que nem eu bom, falo, graças a Deus. nossa, é muito gratificante, né? Você vê que tudo que você acreditou e que você viu, hoje tá valendo a pena e tá sendo reconhecido, né? Então, porque assim, eu fiz uma cirurgia um tempo atrás e usei uma técnica que a ANS não Sei. cobre. Não vai cobrir nunca. Porque é o PRP. Então, Que assim, é isso? é plasma rico em plaquetas. Eu ajoelhei, Sei. estava na faculdade, inclusive, estava na Uniban. Eu ajoelhei e não conseguia subir mais. Eu tenho um problema de artrose no joelho e tal. Aí o que acontece? Fiz essa cirurgia, fiquei 10 anos de boa. Agora tá começando a dar problema de novo no joelho. Sei. Né? E assim, eu saí da cirurgia e não tomei um único remédio. Gelo e repouso. Porque o remédio estava dentro de mim, você Sei. tira, né? Então, algumas, eu acredito que a ecoterapia, porque ela não vai invadir tanto assim a questão dos laboratórios, né? Então, eu acho que tem mais possibilidade Daí, do governo enxergar, né? E aí, assim, esse tipo de conversa que nós Sim. estamos tendo aqui é justamente para que nós que temos muito contato político, nós vamos chegar nos políticos que a gente conhece e falar, cara, precisa dar uma olhada para isso Aí. aqui, porque as pessoas não olham, Não né? mesmo. Não, então, justamente, talvez a palavra meio forte aqui, mas o preconceito, né, que tem na área de saúde é problemática, né? sei. Entendeu? Então, assim, o médico, vamos dizer, Sim. o cara é papa lá no assunto dele, ele acha que aquilo ali não Sei. funciona. Então, ele cria um É. preconceito em cima daquela técnica, E né? a gente vê isso ainda Sei. até hoje, Tem, né? isso A é gente demais. E você acredita? Terapeutas das outras clínicas também falam assim, e por quê? De verdade, sabe o que vai acontecer? O paciente vai para eco, ele vai evoluir muito, então ele vai diminuir as terapias lá nas clínicas. Pode ser também, entendeu? verdade. E assim, o objetivo, né, precisa ser o paciente. Isso, O não é isso que eu o falo. que é de não, melhor bem, para ele. Exatamente. né? como Ele você é tá o ali pra objeto de quê? todo mundo, né? não o é? médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta trabalham para que o paciente Sim, tenha a em melhor pró, qualidade de com vida possível, né? certeza. Porque ele ganhando, você tá ganhando, Sim, né? Sim, então. Ô, Dani,
Quanto tempo um cavalo trabalha na ecoterapia e eles têm problema de cólicas, né? Como funciona isso? Na verdade, assim, os cavalos, eles vivem... Assim, você fala num geral, né? Quantos anos eles conseguem trabalhar na ecoterapia? Quantos anos ele trabalha? Os cavalos, eles podem viver até uns 25, né? A gente teve o Escolinha que viveu até os 33, assim, né? Então, ele superou todas as expectativas. Mas os cavalos, eles também se aposentam, né? Então, até uns 25 anos. Como faz? Então, Ele fica lá de férias. Ficam lá de boa, curtindo fica lá. a vida. Daí eles fazem a parte da baia, né? Eles recebem a comidinha que os pacientes preparam e vão lá distribuir. Às vezes são mais usados para Faz escovação. aquela passeadinha com Sei. ele, né? Eles ficam soltos, né? Em alguns períodos, né? Porque eles têm que viver em grupos, né? Que Sim, faz parte da camarada, natureza. aham. A cólica, E né? um ajuda o outro, não? Por exemplo, você tem um cavalo que é experiente e aposentou. Ele acaba Sim. ajudando o outro cavalo ou não? Porque o cachorro normalmente Sim. tem isso, né? Você tem um cachorro mais experiente e ele acaba ajudando o outro a entender, Sim. né? Principalmente na formação, né? Acontece isso com o cavalo também ou não? Eu acho que não. não, Não, acho que não no tem caso isso. não. legal, legal. Não nesse sentido. Tá. Mas você estava falando da cólica, na verdade, a cólica é uma coisa que afeta qualquer cavalo, né? Então, por mais que você cuide muito da alimentação, do bem-estar do algum momento cavalo, vai ter. pode acabar acontecendo. Mas os Mas lá é cuidados, bem difícil, eu né, nunca Dani? vi. A Dani tá Eu lá. nunca vi, É assim. bem difícil Porque foi o manejo poucos... que vai influenciar É. muito, né? Quando o cavalo vai ter cólica ou não, a qualidade da alimentação. Isso, a tudo qualidade. isso. Falando em alimentação, se o cara quiser doar ração, Meu Deus. Ela Vai fica ser muito contente. bem-vindo. Olha aí, pessoal. Ração Oportunidade, de hein? cavalo. É específico, né? Sim, ração de Não é cavalo. qualquer pet shop que vende. Não, é só mais em agro, né? Loja Que de vende agro. de agro. Tá. E a Quanto custa gente, um saco de ração? hoje tá até 135 um saco. Aí, pessoal, 30 quem puder quilos. ajudar, ajude aí. Quanto tempo dura um saco de ração? pra Um dia. cavalo? Para um dia. Não, para os 5 Pra todos, cavalos que pros tá cinco. lá, um saco por dia. Então você usa 30 sacos de ração mês. Sim, sim. Fora o feno, fora corta-mato, né? Natural, que eles também gostam. Sim. E fora o sal mineral que você dá também, que é bom pro cavalo. É que as pessoas não sabem, né? Mas não é qualquer capim que o cavalo come, né? Não, não é. Braquiária, ele não Não. É, aham. exatamente. É porque eu tô São, falando que é. onde eu moro, lá em Terra Preta, era uma fazenda, então tem braquiária lá. E Aí. tem um infeliz lá que dá um cavalo lá. Lá. Mas não tem, Que não tem dó. capim pro cavalo comer, porque ele não come braquiária. E acha que vai, né? Falar, vai limpar o pasto aí, né? Super Vai. entendido no Tem- assunto. Não é, faz mal. Braquiária faz mal pro cavalo. Faz, Ele sabe aquilo que ele vai comer que vai dar problema, né? Tá, melhor o cara doar o cavalo, né? Ele não entende É, e nada por- de cavalo. Né? E porque É, o tá. cavalo não pode também só trabalhar, né? Ele tem que ter intervalos, a Sim, gente reveza sim. os cavalos, eles têm que ter o horário de lazer deles também, né? Exatamente. Porque tem que ter eu tenho que pensar muito no bem-estar do cavalo, né, Sim. hoje em dia, né? Porque eles são nossas prioridades, né, também, né? Eles são fundamentais no No nosso... tratamento ele é fundamental. tratamento, Né? Eles sim. são o resultado no final, né? Sim, com Eles certeza. fazem tudo acontecer. E aí, Exatamente. quem quiser doar ração pro cavalo, dá. É só entrar em contato com a Ana, gente. Não, só no telefone, né? Ele me pega o- desprevenido. Pronto, deixa eu pôr aí. A Dani vai falar agora. E aí eu queria perguntar pra vocês, assim, né? A gente teve o caso da filha do Costa, né? Que é um caso emblemático, né? A Vitória, né? E assim, da percepção de vocês, profissional, assim, o quanto que isso conseguiu melhorar a qualidade de vida dela, né? De como ela chegou né? e durante o tratamento. Então, melhorou muito a autonomia dela, a autoestima, a marcha, né? A força muscular. Ela teve vários ganhos, né? Não só motores, como psíquicos, emocionais, né? Foi muito bacana. Ela interagia muito, né? Com os animais, assim, Como é muito funciona bom. assim? Você tem uma criança e de repente a criança muda ou não tá indo mais, porque você criou Aí. vínculo afetivo, né? Sim, sim. Uma boa pergunta, hein? Porque Como pra fica? criança é terrível, né? Quando corta, né? Uhum. Assim, é muito difícil nossos pacientes receberem alta. Nossa, né? Eles saem por diversas questões, né? Principalmente hoje em dia é a financeira, né? Infelizmente, que hoje em dia tem alguns convênios que, né, tem reembolso, né? Tem um Mas limite, né? isso tem um reembolso, a maioria, principalmente os autistas que têm, né, esse direito. Mas assim, a maioria que não pode, né, é muito difícil custear um tratamento
Porque, infelizmente, tem um custo, né? Esse tratamento. É da vida, né? Tudo É, tem custo, né? tudo. Tem jeito. Mas às vezes eles vão visitar também lá e eles lembram dos cavalos, lembram do caminho que faz para chegar até lá. Os pais falam, nossa, eu tava virando aquele. Ele falou, nossa, é o cavalo. Essas coisas, mas Eles lembram todo o nome Eles dos sentem cavalos, saudades, sim. né? Eles criam Então, mesmo. qual o número da Gente, doação de ração? É Quem 11. quiser levar brinde pro bingo. E se quiser dar brinquedo também, que a gente Que tipo de usa. brinquedo? Qualquer coisa, assim, gente, qualquer brinquedo, né? A gente usa de tudo, a gente faz de tudo também. É 11 997 98 3561. Repita. 11 997 98 3561. Fala com. Só falar com a Ana, chamar ela no WhatsApp e a gente aceita essas doações, que é de grande ajuda, assim. Quem quiser conhecer. Também só ir lá visitar no Coronel Cezefido Fagundes, 5990. Boa. Ai. Ao lado. No pesqueiro do Arnaldão. Isso tá marcado, hein? Não tem como errar. Ai, Arnaldão, Tem. tem que vir aqui, É. Já Tá que vendo? nós falar, Vem aqui no você Pode tá Norte falando também, que pô. era pra nós, pô. Né? Não, e outra, vem aqui no Pode Norte também. É. Aí você conta um pouco do peixe e da Verdade, ecoterapia. não bem é? isso. Isso mesmo. Qual pergunta que nós não fizemos que você Isso, acha isso. que é pertinente ao assunto? na verdade, a gente estava Não. falando, você Tirando começou... 10? Não, eu só ia complementar aqui. Tá. Você Complemente, começou a complemente. falar um pouco sobre os pais, tudo, sobre ser meio que terapeuta também ali dos pais, porque a gente também tem que fazer, às vezes, esse acolhimento, né, com os pais. Às vezes as mães chegam muito desamparadas lá, então a gente tem que ajudar, a gente orienta, né? Não só ali, a gente quer que a criança desenvolva ali na terapia, mas que ela leve isso para a vida dela também, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter essas conversas, sabe? Com as mães, principalmente, né? Quando elas são mais sozinhas, com pouca rede de apoio. Então, isso também faz toda a diferença. Porque muito do que uma criança, às vezes, chega e passa, também é reflexo das dificuldades que ela passa em casa, né? Então, a gente também olha para tudo isso. E não é só o paciente, assim, às vezes, não é só o tratamento ali com o paciente, mas toda a questão familiar dele também. Eu acho que é mais É isso. fundamental, né? Porque se você não tiver amparo em Nossa. casa, né? Sim, Você, exatamente. obviamente que a terapia ela vai te dar o caminho de melhora, mas você precisa ter, né, a retaguarda, né? E obviamente Sim, somos seres gente. humanos, cada um de nós responde de uma maneira diferente aos problemas, né? As Exatamente. dificuldades que se encontram, né? E sabe, a gente tá fazendo um levantamento, né? Tipo, que terapia que faz, que clínica, quantas vezes, né? E a surpresa que a gente tá tendo, muitos só fazem a ecoterapia. Sim. Principalmente de uma fase de adolescente, tipo a Vitória, né? Tipo, sabe assim, fica adolescente, não tem quem abrace eles não têm para onde correr. Sim. De uma terapia, que fala assim, ai, sabe, você não vai mais evoluir, tipo, o que tinha que dar, já deu. Então, eles não pegam esses pacientes, eles não têm onde ser assistidos. Entendi. É triste de ver, a gente estava vendo, né, Sim. Dani, com esse levantamento, falando, nossa, só faz a eco. Sabe assim? Tem muitos pacientes que a gente também pergunta, não, mas ele fazia, ele recebeu alta. Mas, tipo, calma, gente, tem tanta coisa Aí. ainda para trabalhar, sabe? Tantos ganhos ainda pode ter. Eu ia chegar a um ponto, né, que minha mãe, antes de falecer, ficou alguns Sim. anos com Alzheimer. E assim, Sim. uma das coisas que você vai vendo no Alzheimer é a perda da perda. questão motora, né? Eu tinha uma coisa que marcou muito, a mão. Sim. Ela fechava a mão assim, ela fazia esse movimento. Aí eu falava, mãe, abre a mão. Aí ela olhava para a mão para depois abrir. É. Né? E vocês falando aqui, eu fui pensando, falei, caramba, porque assim, pro Alzheimer é triste, porque na verdade, né, você vai Sim. trabalhar para ter qualidade de vida e não longevidade, né? E eu fiquei pensando, talvez a ecoterapia possa ser, não sei se vocês já pensaram isso para esse público, porque é a doença do futuro, né? É verdade. Né? Quem não teve na família, uma hora vai ter. Porque a quantidade de pessoas que estão, né, sendo levadas, a gente inclusive não sabe o mecanismo, né? Mas que tem Alzheimer. Vocês pensaram alguma coisa nesse E sentido? até doença de Parkinson, né, também. A gente já fez um estudo, um trabalho para uns formandos da faculdade de fisioterapia. A gente fez o quê? A amplitude de movimento antes da montaria, aí ia montar, e depois a gente media de novo Analisar
a amplitude de movimento. E o que ganhava de amplitude de movimento pós-montaria é impressionante. Caramba, que legal. Foi super elogiado o trabalho, foi apresentado lá na faculdade, foi super elogiado, Porque com essa muitos doença resultados. Para o paciente é terrível, né? Porque ele está consciente, né? Sim. Porque o Alzheimer, a pessoa, na verdade, que minha Tá mãe, aí. em um dado momento, ela nem sabia mais Tá que eu aí. era o filho dela, né? Aí o problema é Tá da aí. família, né? A família sente muito. Mas a pessoa com Alzheimer, ela está consciente e vendo a perda motora Tá dela aí. ali a cada momento, né? E aí, quando você tem ganho, deve ser Tá aí, fantástico, deve ser uma coisa muito. maravilhosa. É que o cavalo, ele é muito sensorial, né? E dá muita neuroplasticidade, dá muito ajustes tônicos, né? Ele manda o tempo todo conexões, né, pro corpo como resposta. Então, isso é fantástico. O Beto tá com um problema técnico aqui de Então, mas fonia. resolve. Eu falei fonia, você mexeu no Sim. ouvido por quê? Porque Que maravilha. muita fonia pelo ouvido. Vamos lá. É disso, né, do cavalo. É. Deixa o Beto quieto, deixa o Beto quieto. Mas nós vamos tocar aqui, ó. Para as pessoas que estão fazendo faculdade, fisioterapia, e de repente assistiu aqui nosso programa e ficaram com essa vontade que vocês tiveram, o brilho no olho que vocês mostraram aqui pra gente, o que vocês recomendam para essas pessoas? Então, assim, que a gente também tá com a faculdade, fazendo estágio lá. Faculdade Anhanguera de Psicologia. Eles já estão na 5ª turma de estágio, estão cada vez apaixonados. Tem alunos que repetem o estágio, de tão Olha que legal. gostoso Eles que é. gostam, É, de é. gosta. Toda hora vem um novo. Fala, mas você já veio? Eu falo, não, eu quis repetir esse estágio. E eles ficam encantados. Eles ficam... É muito legal você ver, assim, quem não tá acostumado a lidar com o cavalo, quando eles chegam lá, assim, o olhar deles, sabe? Tipo, nossa, que incrível, sabe? Tudo que dá pra fazer, todas as coisas, sabe? Os As pacientes... possibilidades. Depois eles conversam com os pais também, então os pais acabam contando bastante coisa, eles veem, tipo, tudo que já evoluiu, sabe? Aquele paciente, é muito legal também, assim. Mas eu acho que buscar, né, Ana? Pode ir lá visitar a ecoterapia. e vem fazer um estágio. Eu comecei num estágio, né? No Sim, segundo ano sim. de faculdade, olha onde eu tô até agora, né? Olha que legal. 25 anos nessa, que é muito prazeroso mesmo, muito gostoso. E o legal é que os estagiários, a gente não esconde nada, é tudo aberto lá. Sim. E o que eles vêm de troca, assim, nossa, olha como vocês... Eles falam assim, que a gente recebe o paciente, sabe assim, com amor. E não só o paciente, a família. Depois eles retornam isso pra gente, a gente fala, não, mas a gente faz, tipo... Sim. É rotina. Mas eles enxergam de uma forma que a gente tá ali na rotina, a gente não... Mas aí fala, olha que legal, a gente faz tudo isso mesmo. Sabe que a gente tá ali, a gente tá... Acaba não percebendo, não mas... percebendo. E assim, a gente fala, nossa, sabe assim, até arrepia, porque Sim. fala assim, nossa, então é isso mesmo que a gente faz, olha que legal. E eles estão ali e estão vendo, e a gente não tá, só porque eles estão aqui, vamos fazer assim. Não. Se eles forem qualquer dia, qualquer hora, a gente vai estar do mesmo jeito, assim, da mesma maneira, né? Então, do estagiário, você já falou agora, né? Sim. Quem quiser procurar um estágio lá, tá se formando, é Vai lá bem-vindo, né? conhecer. Muito. Né? Vão se E aí, apaixonar. é só ligar para saber mais informações. Só falar com a Ana, Telefone. 99798-3561, lá na César Fredo. Pronto. E o nosso Muito Instagram. Ecoterapia.ecollife. Tem que falar, gente, tem um pontinho, porque você coloca, tem um outro que era mais antigo, né? Mas é o que tem um pontinho, que é o que tá... E é de atualizado. equinos, com Q-U-O. Sim, sim. É com que? Só letra. E-Q-U-O. Você vai sair Não daqui digo. preso por tortura, você tá sabendo, né? Você tá vendo, né, gente? O que eu tô passando. Pessoal, vamos lá. Vão lá conhecer a Ecolife. Vai ver o trabalho que essas meninas fazem. E tenta apoiar. Não dá pra manter uma criança inteira? Manda lá o que você puder por mês, né? Poder ajudar. Tem a conta, né? Qual que é o Sim. Pix da conta? Gente. Eu vou dar meu CPF, pode dar? Pode, ué. Então, o ser. CNPJ... Depois eu vai não- aparecer umas continhas. O pessoal comprar umas coisas. Não, vamos fazer assim, ó. Liga o pra CNPJ. Ana, liga pra Isso, Ana. pronto, melhor. E Eu ela dou o vai CNPJ falar. da empresa. Aí ela fala certinho como ajudar. Porque de repente a pessoa não pode. Fica pesado 1.500 pra ela, mas ela pode te ajudar. Mas que nem eu falo, assim, hoje em dia, não são todas que podem custear. Nós temos pacientes lá que pagam do mínimo R$200 por mês Isso que eu até... ia falar. A gente consegue ajudar todo mundo, entendeu? É difícil. É que nem eu falo, eu não consigo mais abraçar pelos custos que eu tenho, infelizmente. Eu já abracei muito mais. Você tem um limite ali, né? Sim, Obviamente. entendeu? De... Ana, me Sim. diz uma coisa.
você falou em relação a ajudar nesse sentido, mas e a nota fiscal? Aquela nota fiscal que a pessoa vai no mercado, Vilar, e não Ajuda também? Você tem Muito. como? Então Sim. aí, ó, quem tiver a sua nota fiscal, guarda lá, você que tem seu estabelecimento, puder Até juntar. posto de gasolina, sabe? Que não, Sim, que o pessoal muitos não usam, larga pra lá. Aham. Então, passa pra Ana que vai ajudar alguém. Sim, né? sim. Legal, legal. E justamente você já entrou mais ou menos aqui na pergunta, né? Que assim, o plano de saúde cobre alguma coisa ou não? Normalmente, plano de saúde ou não? Hoje em dia, os pacientes que têm plano de saúde cobre, né? Quer dizer, do governo do SUS não vem nada. Não. Mas a ecoterapia ainda tá com uma briga, né, com a ANS, porque, tipo, eles falam que a ecoterapia, ela é descrita como educação, saúde e equitação, né? Então, como entra na educação, saúde e esporte, eles falam assim, a ANS é só saúde, como que tem educação, né, na definição e esporte, daí eles não querem falar, eles não querem dar um código para ser reembolsado como a Eco também. Ou seja, uma questão Aí é técnica da ANS. Sim, Olha sim. aí, ó. Aí é uma dificuldade maior ainda, né? É isso aí, vamos mobilizar a classe política aí, porque às vezes um destrave burocrático você vai ajudar muita gente. Né? Eu acho, viu, Vilar, que em muitos casos é a falta do conhecimento. Pegar esses vereadores, convidar eles para ir lá conhecer o trabalho. Sim. Precisa conhecer o trabalho para ele entender o que é. Exatamente. Porque o desconhecimento, assim como nós não sabíamos, agora a gente sabe tudo de ecoterapia. Mas o cara também não sabe. Então ele precisa lá conhecer, ver o que dá para ajudar, enxergar. de que forma entender a tua realidade, entender tuas dores, né? E você vê, a gente tá dentro de São Paulo, na zona norte de São Paulo, lá já é considerado zona rural, né? Sim. Mas nós estamos dentro de São Paulo. E as outras ecoterapia é mais distante, né? Porque tem que ser mais em outros municípios, né? Então, a gente está aqui em São Paulo. Pertinho pro muito serviço do pertinho. Atende, para levar tudo, né? Sim, atende, leva tudo. Que bacana. Vamos lá fazer propaganda? Vamos lá. Porque assim, né? Assim como vocês, né, precisam do apoio das pessoas, o nosso programa para chegar às pessoas também precisa do apoio. E assim, nós somos muito gratos ao Rei do Óleo, né? O Edmilson do Rei do Óleo. E você, que precisa trocar os fluidos do seu veículo. A gente fala, às vezes, óleo é o óleo do motor. Mas outros fluidos que o veículo tem, por exemplo... Tem do freio. Do freio, né? Da direção hidráulica, né? Você vai encontrar lá no Rei do Óleo. Rei do Óleo você acha aqui, ó, no Tucuruvi, na Avenida Guapira, 1977. Avenida Guapira, 1977. O telefone lá é o 91360 9966. 91360 9966. Tem também no Imirim, Avenida Direitos Humanos 656, Avenida Direitos Humanos 656. O telefone lá é o 94365 2726. 94365 2726. Em Jundiaí, ô Beto, tem Rei do Óleo também. Na Rua Várzea Paulista, 118. Rua Várzea Paulista, 118. O telefone lá é o 91110 4000. 91110 4000. E em Carapicuíba também. Na Avenida Inocêncio Seráfico, 4451. Inocêncio Seráfico, 4451. O telefone lá é o 96614-7171. Beto, quem quiser anunciar no Zene Mais Notícias, conta pra gente aí. Só ligar no 11 99 444 7451. 11 99 444 7451. E cadê o telefone do Arthur? Você sumiu com o telefone do Arthur aqui? Arthur, Perdeu fala a de cola? novo que eu perdi a cola aqui, ó. Então eu vou pra minha próxima aqui, então. Dá a cola dele aí, Arthur. Quer anunciar no programa, quer estar junto com a gente aqui, ter seu plano junto com a gente. Anunciar da melhor forma, 11 93 493 2920. Fazer também aqui o podcast. E alugar o estúdio também para fazer seu podcast, ter o seu próprio programa. É isso aí. E se você tá aqui na Zona Norte, é São Paulo inteira, na Então verdade. não né? viaja sem passar no Rei do Óleo, Exato. certo? E se o carro não tiver bom, vai lá na Leão Motors. É isso Aonde que aí. é? Leão Motos você vai encontrar aqui, ó, na Avenida Júlio Buono, 2460. Júlio Buono, 2460. Você também tem na Avenida Guapira, 1157. Então você precisa adquirir um veículo com pessoas de qualidade, honestidade e que vai te entregar aquilo que você precisa, porque às vezes o que você quer não é o que você precisa. E eles vão te indicar o caminho certo para você não ter problema. Agora, o Beto,
Faltou alguém aí? Faltou Tomasi. Tomasi, né? Faltou Tomasi. Então, se você tem a sua empresa está precisando de ajuda ali, você está vendo ali que o lucro não está batendo, né? Você está tendo problema, ou você está começando, é um empreendedor, está começando, precisa ali do rumo certo, Tomasi Assessoria Empresarial. E onde você encontra o Tomasi? Aqui na Avenida Nova Cantareira, 2014, Nova Cantareira 2014. Liga pro Tomasi lá, ó, 2283-5934, 2283-5934, Beto. Muito bom. Agora chegou o momento das considerações finais. Isso aí. Né? O que eu pedi para você ler ali? Para o pessoal assistir, se inscrever. Assista nosso programa. Isso, se inscrevam aqui no canal do Pod Norte. Gente, curte, compartilha. Dá aquele like para nós, ajuda. Comenta bastante. É isso aí. E essa entrevista fica gravada depois lá. A qualquer momento, quem quiser assistir, vai estar lá. Maravilha. Vocês compartilham com o povo de vocês. Sim, lá, hein? Com certeza. Dani, fala tuas considerações finais. Não, eu só queria falar, assim, para, de repente, ser alguma mãezinha que está assistindo, né? E chegou, né, esse vídeo até ela, de repente tem uma criança com alguma necessidade especial, né? Não só deficiência motora, né? O TEA mesmo, alguma questão cognitiva, para ir lá conhecer, às vezes tentar outro tipo de terapia também, dar uma chance para a terapia, né? Porque pode mudar muito a história dessa pessoa e eu acho que é isso. Legal. Ana? Conta aí, Ana. Aí, ó, muito feliz em estar aqui. Viu como eu liguei de volta? Verdade, viu? Esperando, ó, chegou, hein? Ao vivo. Eu já te chamo, ao vivo. E, assim, fazer ecoterapia, que é muito prazeroso, assim, dá muito estímulo. E que vocês vão lá conhecer, fazer. E quem que também quiser ajudar, patrocinar, apadrinhar a nossa fila de espera, vai ser muito bem-vindo também. E quem quiser ir lá conhecer, ver nossos cavalos, nosso espaço, vocês vão se apaixonar. Tudo é feito com muito amor. A nossa equipe é feita também... Só tá lá quem tem amor, né? Só tá lá e só fica lá quem tem amor. O Roberto Costa agradece por tudo que você fez com a Vitória. Sim, e vamos fazer novamente, né? Deus quiser. Deus quiser. É isso aí. É isso. Então, você empresário, quer ajudar, quer apadrinhar, não dá para ajudar inteiro, mas quer ajudar, procura a Ana no telefone 11 99798-3561. Repita. 99798-3561. É isso aí, procura a Dani, procura a Ana e vamos lá. Vamos ajudar. Fazer o bem não dói, né? Com certeza. E a gente chega ao final desse Pod Norte, né, Beto? Você termina. Grata, né, a satisfação de tê-las aqui, ver o brilho no olho de vocês por falar de uma coisa que gosta, porque isso aí é isso que faz com que as coisas boas sejam retransmitidas e cheguem a cada vez mais pessoas, né? Sim. E pedir a Deus aí que abençoe a todos os nossos telespectadores, que nos ilumine, que tenhamos todos uma semana maravilhosa, né, Beto? Amém. Fiquem todos com Deus. Assistam o nosso canal, hein? Pod Norte, todo sábado, 10 horas da manhã. Se inscreve, compartilha, ajuda a gente lá. Um grande abraço a todos. Ana, obrigado. Dani, obrigado. Gente. Vocês fazem a diferença desse programa. Fiquem com Deus e bom fim de semana para todos. Obrigado, vocês também.